O ser humano perdeu o amor pela vida. Nesse vídeo você vai saber a real verdade sobre o caso de Raquel Cattani, ela que é filha do deputado Gilberto Cattani, deputado estadual do PL, pessoal. Vídeo esclarecedor agora, a bomba explodiu revelando quem foi de fato aí o mandante desse crime bárbaro. Ela aí que sofreu mais de 30 golpes perfurantes aí e teve a sua vida ceifada, né? Infelizmente. E nesse vídeo, gente, fiquem até o final que vocês vão ficar de boca aberta e vão saber da verdade. Olha quem foi o mandante desse crime, é de cair o queixo. O ser humano precisa ser estudado, falta Deus no coração. Mas antes, já vai colocando aqui nos comentários de qual cidade que você está falando. Já vai deixando o like no vídeo e compartilhando esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais. Pessoal, vídeo muito triste e esclarecedor aí para quem estava com dúvidas, né, deste caso que chocou o Brasil. É agora nesse vídeo que você vai ter a resposta. Fiquem até o final que vale muito a pena. Muitas outras informações também, além deste caso que aconteceu aí, triste e histórico no Brasil. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, pessoal. Infelizmente a gente vai começar o programa de hoje com uma notícia triste, um avanço, uma novidade na investigação do caso da morte da Raquel Cattani. Você se lembra, a gente falou sobre isso aqui há alguns dias no Braddock Show. A Raquel é filha do deputado estadual de Mato Grosso, Gilberto Cattani, e foi encontrada morta. O principal suspeito do crime é o ex-marido dela. O crime teria sido cometido por uma insatisfação dele, uma inconformação dele com o fim do relacionamento. E aí hoje, essa é a novidade, foram presos o ex-marido da Raquel e também o irmão dele, ex-cunhado da Raquel, que teria sido o executor do crime. A gente tem aqui algumas imagens mostrando justamente a prisão deles. Pode colocar, Cláudio, a primeira imagem, vai na sua ordem aí que eu te acompanho. Esse é o cunhado, é o momento da prisão do cunhado da Raquel, é aquele que está sendo ali conduzido pelos policiais. Ele teria recebido R$4.000 pelo crime. Foi esse o valor da vida da Raquel, R$4.000. E esse ali sentado, de camiseta azul clara, é o ex-marido da Raquel, no momento do velório, ao lado do caixão, e a gente vê em pé ali com a camiseta da bandeira do Brasil, o pai dela, o deputado Cattani. Próxima imagem, qual é? A da moto, Cláudio? É isso, olha, essa é a moto da Raquel, o momento em que os policiais hoje retiraram das águas do Rio Verde, em Lucas do Rio Verde, a moto da Raquel, que foi jogada no rio justamente para que se dissimulasse a causa do crime, a motivação do crime. Eles jogaram para que ficasse parecendo que foi um crime contra patrimônio, um latrocínio, né, que é o roubo seguido de morte, e não um crime passional, para afastar as suspeitas do ex-marido. Mas a polícia chegou à conclusão de que sim, foi o ex-marido mandante, e o irmão dele, por R$4.000, é quem cometeu o crime e matou a Raquel a facadas. E a gente tem aqui um trecho da fala do delegado da Polícia Civil de Mato Grosso, que investiga o caso, falando sobre a frieza do ex-marido dela. Vamos ver. Você mostrou remorso lá na morte, né? Após a prisão. Após a prisão. Tá. Do Romero. Isso. Após a prisão do Romero, ele, como disse, não mostra remorso. Ele é estrategista e frio, mantém-se aí na posição do sujeito calculista. Não demonstra nenhum remorso, nenhuma atitude de compaixão com o que ele fez com a vítima. Bom, esse caso comoveu todo o estado de Mato Grosso, todo o Brasil, e eu aproveito para reforçar aqui a mensagem que eu trouxe no dia em que foi confirmada a morte da Raquel. Em nome de toda a equipe do Braddock Show, manifesto aqui o nosso pesar, as nossas condolências, e a gente aproveita para transmitir força e luz para a família da Raquel, para que encontrem forças e conforto nesse momento tão difícil que estão enfrentando agora, né? Vamos lá, Rodrigo Constantino, começar contigo, Consta, o que dizer desse caso, hein? Bom, em primeiro lugar é isso, né? Prestar condolências, nossos sentimentos aos familiares, ao deputado. Agora, é uma tragédia, né? E o sujeito é um psicopata. O sujeito vai lá no velório, ao lado do pai, do ex-sogro, né? Ele que mandou matar a própria ex-mulher porque não tolerou, não superou a separação. Get a life, né? Como diriam os americanos. Quer dizer, é muito triste, né, que isso aconteça. Infelizmente, numa frequência muito maior do que a gente gostaria, né? Pessoas que
de alguma forma não aceitam, né, o término de um relacionamento. É um crime passional, mas, como disse o delegado, né, com estratégia, com frieza, a ponto de jogar uma moto para simular alguma coisa. Quer dizer, não é aquela coisa no ato ali do desespero que o sujeito faz alguma coisa contra a pessoa, o que obviamente tem que ser punido de forma severa também para tentar dissuadir, mas o nome já diz, é um crime passional, paixão, patos, né, vem do patos, que é uma doença. Agora, o cara planejar, o cara pagar o irmão R$4.000, né, para executar, quer dizer, é calculismo, frio, né, coisa de psicopata mesmo. Nós temos, Brown, de alguma forma, que falar sério no Brasil sobre a impunidade. Um sujeito desses tem que apodrecer na cadeia o resto da vida. Hoje, por um acaso, eu fiz o meu curso, né, com um conhecido meu instrutor, para pegar o meu direito de porte de arma. Sendo que aqui na Flórida agora você pode portar arma mesmo sem essa licença. Mas eu quis tirar a licença mesmo assim, fiz meu curso, dei meus tiros. E ele estava explicando algumas coisas das regras e tudo, e falou, aqui na Flórida é muito conhecido, né, o 10-20 life, 10-20 life. O que é isso? O sujeito sacou uma arma para te intimidar, mas não atirou, 10 anos de prisão. E não vai ter essa coisa de redução, de progressão de pena, de saidinha, 10 anos mofando na prisão. Se ele usou a arma, se ele atirou, por exemplo, na sua perna, 20 anos de prisão, sem molezinha. Agora, se ele te matou, é prisão perpétua. É a vida inteira atrás das grades. Então, a gente precisa discutir no Brasil a questão da gravidade das penas. Infelizmente, é um convite à criminalidade, porque o sujeito sabe que todo o sistema atua a seu favor e não a favor da vítima. Logo vem a turminha dos direitos humanos, a Globo, os artistas, pensar no pobrezinho, dar um viés, um retrato de pobrezinho. Daqui a pouco vão contar uma vida sofrida dele. E pouca gente vai lembrar da verdadeira vítima nessa história. A filha do deputado, a mulher que foi assassinada por um sujeito que não aceitou o término. Ô, Coronel, e é por aí que passa mesmo a solução, ou pelo menos a minimização desses casos, porque infelizmente não vai ser a última história, né, que a gente ouve de mulher que é morta pelo ex-companheiro que não aceitava o fim do relacionamento. É uma história repetida e que infelizmente a gente sabe que não vai parar por aí, né? O caso da Raquel não vai ser o último, mas a solução disso, ou pelo menos a tentativa de se evitar que esses casos se repitam, passa por aí, por mexidas no nosso Código Penal, nas penas para esses criminosos, Coronel? Não tenha dúvida que a impunidade é uma das grandes razões para esse tipo de crime no Brasil ser tratado como um certo grau de condescendência, de normalidade. É interessante que se justifica dentro de uma sociedade muitas vezes ainda machista que o homem mate por questões de ciúme ou de paixão. Nós temos casos na nossa história recente de vários homens, inclusive, que confessaram o assassinato e passaram 10, 20 anos sem iniciar o cumprimento da pena, porque no Brasil existe uma série de artifícios protelatórios e que você consegue, até que o trânsito em julgado seja realmente declarado, o início de uma pena definitiva. Disse que no Brasil, inclusive, assassinos que têm bons advogados e muito dinheiro, na verdade, podem até escolher o momento mais conveniente para o início do cumprimento de pena. Depois que acaba esse momento de indignação da sociedade, passa aquele momento mais crítico, a verdade é que nós temos um monte de casos que nós conhecemos de pessoas que não somente escolhem o momento de cumprirem a pena, como também tem a progressão que, infelizmente, no nosso país, faz com que pessoas que são conhecidas pela sociedade por assassinatos que chocam a comunidade, em poucos anos já retornam à rua para a perplexidade até da própria família. Isso contribui sim, eu concordo com o Rodrigo, eu creio que quando ele dá o exemplo da questão da Flórida, aqui, de fato, tem essa questão do 10-20 life, mas é importante dizer que, em contrapartida,
todos nós temos a possibilidade de defendermos o nosso patrimônio e a nossa família com responsabilidade. Ou seja, você não pune aquele que usa responsavelmente o seu porte e pune sim aquele que é o inconsequente. Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma série de confusões, mas eu creio que a maior perplexidade da sociedade ainda é com o fato do homicídio ser tratado com menos rigor pela nossa legislação do que até mesmo os crimes contra o patrimônio. Veja que há estados em que a delegacia especializada para recuperar um bem perdido, um carro, um veículo ou um roubo, ela tem mais efetividade do que a delegacia de homicídio. Nós temos delegacias de homicídios no Brasil que tem 10%, 8% de efetividade de conseguir a autoria de um crime de homicídio. No entanto, nós temos muito dinheiro colocado por seguradoras, etc., todo um sistema montado para se descobrir o autor de crimes contra o patrimônio. Então você vê que há uma inversão, a gente precisa repensar, e casos como esse fazem com que a gente reflita sobre essa situação no Brasil. Você, Serrão, queremos te ouvir também. Precisamos aqui no Brasil de um amplo debate sobre a questão da impunidade e sobre a banalização da violência. Como é que pode, num país como o nosso, serem assassinadas anualmente mais de 45 mil pessoas, seres humanos, gente rica, gente pobre, principalmente pobre? É um massacre, é o genocídio tupiniquim. O que é que estamos fazendo para combatê-lo? Qual é o debate político sobre isso? É necessária uma discussão séria sobre esse ponto da injustiça e da impunidade no Brasil. Hoje nós estamos vendo a juristocracia deitando e rolando, mas a juristocracia ela não pune os crimes de homicídio como deveria punir. Ela pune outros crimes que ela acha. Os crimes políticos ela é ótima em punir, ou então em aplicar sanções pesadas contra quem não tem dinheiro para se defender. Não é um discurso luta de classe, não. No século XIX havia um teatrólogo chamado Martim Pena, que ele dizia: no Brasil as leis criminais se fizeram para os pobres. E você vai ver lá, pode acompanhar lá, façam o cadastro penitenciário, veja quem está preso. Você não vai encontrar as pessoas com melhor condição econômica efetivamente presas. E hoje a bagunça virou total, porque nem o rico nem o pobre acaba cumprindo efetivamente a pena como deveria. Não fica clara a pena pesada para quem comete um crime hediondo. Não tem que ter discussão, é como Rodrigo Constantino lembrou lá no caso da Flórida, é claro e cristalino. Ameaçou e atirou, não matou 10 anos, matou 20, e se pegou pesado, prisão perpétua, se matou a pessoa, prisão perpétua, acabou, não tem conversa. Fim de papo. Aqui no Brasil não temos isso e ainda temos as 1000 invenções e possibilidades de defesa. E aqui tem uma coisa curiosa. A questão, quando a gente fala do rico, o rico é também aquele narco-negociante que pode pagar os mais caros advogados do país. Ele entra nessa categoria. Ele não é o rico privilegiado, não é o rico oligarca. É o rico que faz parte do sistema do crime. Então aqui é preciso que se acabe, que se ponha um fim na impunidade no Brasil. A discussão política sobre isso tem que ser muito séria. Esses crimes banais acontecem todo dia com gente rica, com gente pobre, mas é necessária também uma reflexão do ponto de vista do conceito de família. As famílias precisam acordar para essa questão da violência banal. Tudo se transforma numa guerra. Uma separação vira um motivo de destruição do casal. Não pode ser assim. Isso acontece por ignorância, por falta de sabedoria e falta de discussão civilizatória. Então, esse debate é fundamental, é um debate que tem que acontecer na escola, a partir da juventude, para que a gente não tenha essa cultura de violência arraigada em nós. Mas eu repito, essa cultura de violência, ela é alimentada pelo sistema de poder, que patrocina a impunidade, promove hoje a perseguição e que não faz nada para impedir o genocídio tupiniquim. 45 mil pessoas assassinadas brutalmente por ano, e a solução desses crimes em torno de 2% apenas. É a barbárie.
Bom, e mais uma vez deixo aqui registrado o nosso abraço carinhoso à família Catani e os nossos mais profundos sentimentos pela passagem da Raquel. Que seja um momento aí de luz para todos. Vamos em frente, deixa eu virar a página e falar de um outro assunto, um outro caso que está dominando também as redes sociais. Você deve ter visto esse assunto correndo aí durante o dia. É a tentativa de cancelamento do Emílio Surita. Você viu essa? O Emílio, do Pânico, está sendo acusado de homofobia por causa de uma imitação que ele fez lá no Pânico, da Jovem Pan, do apresentador Marcelo Cosme, da Globo News, que é homossexual. Vamos ver exatamente como foi essa imitação do Emílio e na sequência a gente comenta. Olha, eu vou assim, ó, bem gostosamente. Em slow motion. Passo. Desfilando. Passo assim, bem. Bem Caetano Veloso, bem Globo News. Olá, estamos aqui na Globo News. Temos aqui as informações da Globo News. Como é que chama aquele cara que faz aquele programa à noite? Tarcísio. Simpático lá, Tarcísio da Globo News. O Marcelo Costa. Estamos aqui. Marcelo Costa. Marcelo, estamos aqui com um programa maravilhoso, pessoas fantásticas. O maestro. O maestro. É o maestro apresentando um programa em peça bem descontraído Globo News. Muito bom. Bote no telão aqui as informações do governo. Você gostou, né? Marcelo gosta. Bem solto. É muito solto. Muito solto. O diretor fala assim, solta. E toca as notícias. Bom, essa foi a imitação do Emílio que deu início a toda a polêmica. Ele passou a ser cancelado depois disso, acusado de homofobia, uma onda de celebridades, até políticos de esquerda se manifestaram, pedindo até a demissão do Emílio. Teve manifestações nesse sentido, a Xuxa pediu a demissão dele, e aí diante de todas essas críticas orquestradas contra o Emílio, a Jovem Pan veio a público e pediu desculpas pelo ocorrido. Coloca aí na tela, Cláudio, por favor, a nota da Jovem Pan, ao invés de se solidarizar com o Emílio pela tentativa covarde de cancelamento ou de manifestar a posição dela, no sentido de que o Pânico é um programa de humor, que tem espaço para imitações. Não, a Jovem Pan disse o seguinte, que pede desculpas pelo ocorrido na edição de terça-feira, 23 de julho do Pânico, que o programa fez uma brincadeira muito infeliz, citando o nome de Marcelo Cosme. Todavia, a atração não teve nenhuma intenção de discriminar o profissional em questão. Nos comprometemos a não repetir o tratamento descortês ocorrido ontem. A Jovem Pan lamenta o ocorrido e deixa registrada sua admiração pelo trabalho de Marcelo Cosme. E aí, sobre isso, a gente separou aqui também uma manifestação do Felipe Trielli, que é parceiro nosso aqui do Bradock. O Felipe é produtor musical e foi ele, inclusive, que desenvolveu a música de abertura que você acompanha todas as noites aqui no Bradock Show, com Consta lá na bateria, sabe? Então, é produção do Felipe Trielli e ele fez o seguinte comentário sobre esse caso. Coloca aí, Cláudio. Felipe também esgota a questão. Olha só, acabei de ver o vídeo homofóbico do Emílio. Vocês estão fumando muita maconha, bicho. O cara não fez nada demais. Puta babaquice. Jovem Pan News merece boicote. Vai ser covarde assim na puta que pariu. Acho que o Felipe resumiu bem a questão, né, Consta? Mas queria te ouvir também sobre esse episódio. Resumiu bem. O último que sair que apaga a luz, né? Olha, é muita covardia. Na nota covarde de pedir desculpas, ainda tem que finalizar dizendo que admira muito o trabalho do sujeito. Porra, o que tem a ver com pedir de desculpa, né? Agora, não faz nenhum sentido pedir desculpas por isso. Como disse o Joaquim Teixeira, ele imitou o sujeito e isso é ofensivo? Deixa eu tentar entender. Quer dizer, quando você imita alguém, é uma ofensa? Agora, eu fico pensando aqui, né? Por isso que a Globo não tem mais quadro de humor, por isso que a Jovem Pan daqui a pouco vai virar isso aí que tá virando. Porque esse pessoal fica acendendo vela para a ideologia woke, para os seguidores da Kamala Harris da vida, e a primeira coisa que eles perdem é o senso de humor. Imagina um programa do Chico Anísio, que imitava um monte de gente, tinha vários personagens, vários com trejeitos, não poderia mais. O Dom, que é um amigo nosso, da turma da direita, né, da turma gays com Bolsonaro, também se manifestou dizendo, olha, eu sou homossexual, sou gay, e não vi nada de ofensivo nisso. Então, é muito mimimi, é muita gente sem ter o que fazer. Eu vejo, né, o sucesso do Bradock, da Oeste, e sempre fiquei pensando, puxa, até quando o Pânico vai aguentar lá, né? Porque está todo mundo podado, está todo mundo com as liberdades cerceadas, porque a empresa sucumbiu. A verdade é essa, nós temos que falar a verdade. A empresa, a Jovem Pan, sentiu a pressão foi absurda, abjeta, coisa de ditadura, né? Alexandre de Moraes convocando Tutinha para tete-a-tete, para pressionar. A gente sabe, né, o que aconteceu, e eles cederam, a verdade é essa. É muito triste, porque é aquela história do Winston Churchill. Entre a desonra e a guerra,
escolheu a desonra e terá a guerra. Quer dizer, a turma não deixa a Jovem Pan em paz. Enquanto a Jovem Pan não virar uma Globo News nova, né, eles não vão parar de perturbar a Jovem Pan. Então, daqui a pouco, o Pânico vai acabar se retirando da grade da Jovem Pan. E eu acho que vai fazer muito bem se fizer isso. Vem pro Braddock, né? Vai pro YouTube, porque vai ter liberdade. E a liberdade não tem preço, meus amigos. É muito triste você ter que ficar cheio de dedos, pisando em ovos, porque a chefia fez pacto com o diabo. É muito triste. Eu fico imaginando. Imagina você trabalhar no UOL, na Globo News, e você ter que pegar e falar que a fala do Maduro sobre as urnas eletrônicas do Brasil faz dele um bolsonarista. Imagina o sujeito que vive assim. Como é que ele dorme à noite? Aliás, o Flávio Dino já falou coisa parecida das urnas eletrônicas. Será que o Flávio Dino, comunista, é bolsonarista? Então é tão patético, mas é o que restou para esse pessoal da velha imprensa. Então a Jovem Pan, infelizmente, está indo para esse abismo de forma muito acelerada. Eu falo isso com tristeza, Brown. Eu estou tendo que apagar meu currículo inteiro. Isto é, o Globo, Época, Zero Hora, Rede TV. Eu passei pela coisa toda aí. E estou vendo, Veja. E estou olhando e falando assim, meu Deus, o que está acontecendo com a velha imprensa, gente? Por isso que estamos aqui firme e forte no Braddock Show, né? E por isso que você nos acompanha aqui, se possível também faça o seu Pix, sua doação para contribuir, porque é preciso prestigiar quem tem independência, quem tem coragem, né? É muito lamentável ver jornalistas cedendo dessa forma tão vergonhosa à pressão dos chacais e hienas e do sistema. Ô Serrão, e é muito curioso, né, porque o Pânico tinha sido uma ilha, né, na programação da Jovem Pan, né, com toda essa guinada editorial que teve, né, essa transformação da programação da Jovem Pan em tucana, com alguns esquerdistas, né, que hoje é a linha, né, você tem comentaristas ali tucanos e mesclados com alguns declaradamente de esquerda. Então, no meio disso tudo, o Pânico ainda tinha conseguido manter a linha editorial dele, né, fazer troça, levar políticos para serem entrevistados, tratar de pautas políticas, do jeito dele, sem a liturgia do jornalismo, mas com humor, com muita irreverência, tinha conseguido manter. Mas agora, pelo que a gente está vendo, nem o Pânico sobrou, né? E não só sobrou editorialmente, né? Tinha sobrado enquanto faturamento, enquanto audiência. Era o programa, ainda, né? O programa com maior audiência da Jovem Pan, é o líder em faturamento, que torna a coisa toda ainda mais covarde, né? Não faz sentido esse pedido de desculpas da Jovem Pan, é tão despropositado, porque você está colocando na bandeja a cabeça do Emílio Surita, do cara que é a maior vitrine, que traz mais anunciantes, o rei do merchan, leva uma grana danada para a Jovem Pan. A programação da Jovem Pan não se sustenta por causa desses programas aí que eu falei, né? Que estão aí com audiência em baixa, nessa linha tucana. É o Pânico, né? O Pânico que traz muito dinheiro para a Jovem Pan, é o carro-chefe do faturamento, e mesmo assim a emissora vai lá e entrega de bandeja, coloca numa cabeça o Emílio, que é o cara que é o coração disso tudo, né, e que tinha mantido ali a espinha ereta, né, e a linha dorsal do que consagrou o programa, né, então não faz sentido nem na questão estratégica, né, você está atirando e vilipendiando o programa que é o carro-chefe ainda, né. E o pior de tudo, ela passou o recibo. Se essa resposta da Jovem Pan foi uma estratégia jurídica, foi um tiro no próprio pé, porque o pedido de desculpa ratificou que houve algo que pode ser criminalizado. Então a Jovem Pan jogou contra ela mesma. Se ela jogou com esse pedido de desculpa para ela não ser processada, ser apenas o Emílio Surita processado, que covardia, que coisa horrível. Mas ela vai ser processada do mesmo jeito, assim como Emílio Surita. Muito dificilmente esse caso não vai acabar judicializado. E ele tem uma extrema gravidade, porque ele demonstra que o humor no Brasil, a liberdade de opinião no Brasil está sendo vergonhosamente criminalizada. E isso é assustador, isso é coisa de ditadura. A nossa Constituição não permite isso. Nossa Constituição é rasgada sistematicamente a todo momento. Daqui a pouco a gente vai tratar do caso do Luciano Hang, a mesma coisa. E tem outros casos, outros jornalistas sofrendo perseguição
de empresa estatal, inquéritos secretos, processos em segredo de justiça. É um negócio digno da Alemanha nazista. Nós estamos no Brasil em um nazismo estrutural. Temos que denunciar isso. A tirania tupiniquim é vergonhosa. E quando você vê um veículo de comunicação baixando a cabeça, a Jovem Pan está sofrendo todas as agruras judiciais porque ela baixou a cabeça. Ela foi alvo de uma ação do Ministério Público Federal e também está sendo alvo de uma investigação do Ministério Público do Trabalho. Veja, coisa complexa. É uma máquina, é uma Gestapo contra a liberdade de imprensa. Então, se um órgão aceitou esse jogo, ele coloca em risco todos os órgãos de comunicação. Todos. Era o momento da Jovem Pan ter tido altivez, jamais ter baixado a cabeça. Poderia até admitido que ela depois chegou à conclusão que teve uma linha editorial equivocada, mas aí ela perderia como perdeu toda a sua imensa audiência que teve. Porque tudo foi covardia no fim das contas. E agora, seus dirigentes e ela vão pagar caro. Mas é pior do que eles apenas pagarem caro. Todo o jornalismo brasileiro que preza pela liberdade paga caro junto. Porque quando você abre uma exceção, a exceção vira regra da repressão. Vide o caso Daniel Silveira, que o Congresso aceitou que o parlamentar tivesse a sua liberdade de expressão quebrada. Rasgou-se o artigo 53 da Constituição. Então, quando o órgão de comunicação aceita que se rasgue os artigos 220, toda a proteção constitucional que garante a liberdade de expressão, ele está colocando em ameaça todo mundo, desde os jornalistas até o próprio cidadão que consome a informação. Agora, Coronel, e um outro ponto, né, é que a imitação não foi pelo fato de Marcelo Cosme ser gay, né, ele estava imitando o jornalismo da Globo, né, a crítica ali, o humor era sobre a forma como as notícias são apresentadas na Globo News, e ele fez referência ao programa do Marcelo Cosme, mas não ao fato de ele ser homossexual ou não. Se fosse um apresentador heterossexual, ele também teria sido caricaturizado na imitação da mesma forma. E, aliás, se a nota foi uma tentativa de evitar problemas jurídicos, né, como falou o Serrão, aliás, essa poderia ter sido a justificativa. Aliás, fica a dica aí para os advogados da Jovem Pan, não vou cobrar o honorário não, mas essa é a linha de defesa, é isso que tem que ser argumentado aí, né, nesse caso, mas não, a emissora acabou colocando nas costas do Emílio, né, o problema, e aliás que é uma coisa grave, né, porque hoje homofobia é crime, homofobia é equiparada ao racismo, né, é a legislação brasileira que temos. Então, se a emissora vem a público dizer que a principal estrela do seu elenco, o dono do principal faturamento da emissora é homofóbico, está dizendo que ele é criminoso, né, a nota da Jovem Pan praticamente chama de criminoso o Emílio. É, pessoal, realmente tá faltando Deus no coração, né? A que ponto o ser humano chega por apenas R$4.000? Né? A gente viu que o mandante, que foi o ex-marido, pagou R$4.000 para o irmão, né, ceifar a vida da jovem, né? Aí eu fico me perguntando, né, pessoal, ele ou qualquer pessoa tem o direito de tirar a vida de outra pessoa, independente de relacionamento, independente aí da situação, né? Cada um vive de um jeito, eles eram separados e ele não aceitou o término, né? Ficou ameaçando ela. E é justo isso? Vocês acham isso justo, né? Era uma moça nova, tinha uma vida toda pela frente e por apenas R$4.000. Esse foi o valor aí de perder a sua vida, por apenas R$4.000. Olha que ponto o ser humano chegou, né, pessoal? Coloque aqui o seu comentário, a sua opinião referente a esse caso bárbaro que aconteceu aí, que chocou o Brasil, né? Bolsonaro ficou muito triste com toda essa situação, independente de partido político, né, pessoal? Você perder aí a sua filha de uma forma tão violenta, tão brutal dessa forma, né? Chega a doer na gente, né? Eu fico pensando, eu como pai, né, tenho 2 filhos, e a gente fica assim, com medo dessa crueldade, né? O mundo de hoje, as pessoas perderam o amor próprio, não tem amor no coração mais.
brigam por qualquer coisa hoje, né? No trânsito. Às vezes no trânsito, a pessoa fecha, dá uma fechada ali no carro, né? Ou uma moto atravessa e às vezes briga no trânsito por pouca coisa, né? Perde a vida. Quantas pessoas já não perderam a vida aí no trânsito por discussões aí, né, pessoal? Discussões bestas, né? E eu fico me perguntando também em relacionamentos, né? Pô, você tá num relacionamento, não deu certo com a pessoa por algum motivo, independente, seja lá qual seja o motivo, né? Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, né, pessoal? A vida é única, Deus deu a vida para cada um cuidar dela, né? Só Deus tem o direito de tirar a nossa vida. Esse é o meu pensamento. E a gente vê um crime bárbaro desse que aconteceu e a gente fica triste com essa situação toda, né? A gente tem medo aí de deixar nossos filhos brincarem na porta de casa, né? Com medo de toda essa violência. Teve um caso aí recente em Minas Gerais, né? De uma médica, eu não sei se vocês ficaram sabendo desse caso. No caso foi em Uberlândia, Minas Gerais, né? Uma médica, ela saiu de Itumbiara, no estado de Goiás, e foi em busca, né? Raptou uma criança, um bebê recém-nascido na Universidade Federal de Uberlândia. Ela entrou nessa universidade, usou um crachá falso e raptou ali, né? Um bebê recém-nascido da mãe, né? No caso, o pai estava com o recém-nascido e ela, no caso, aproveitou, pegou o bebê, falou que ia levar para amamentar e tudo mais e sumiu com a criança, né? Graças ao bom Deus, foi encontrada essa criança em Itumbiara, no estado de Goiás, após algumas horas, né, pessoal? Então, a gente vê que ponto, né, o desespero dessa mãe para encontrar a sua filha, né? Dos pais, né, em geral, pai da mãe, da família, né? Sofrendo aí por uma médica que realmente era médica mesmo, né? Não era uma médica pediatra nem da área, mas ela era uma neurocirurgiã, era de outra área e usou da profissão, né? E as pessoas acabam confiando, porque pensa, se está em um hospital, uma pessoa, né, usando a sua profissão para enganar os próprios pais, né? Muito triste essa situação que aconteceu, graças ao bom Deus foi encontrado essa criança salva, graças a Deus sem ferimentos, e foi entregue à mãe e ao pai. E no caso, essa pessoa foi presa, né? Mas eu fico assim, isso é um exemplo que eu tô dando aqui no canal para vocês entenderem que ponto que o ser humano chegou, né? O ex-marido, no caso da Cathane, da Raquel Cathane, não aceitou o fim do relacionamento, o término, né? E golpeou-a com 30 golpes aí cortantes aí, né? Eu não posso falar a palavra por conta do YouTube aqui, que ele faz restrições ao canal, usando alguns termos mais, né, pesados, eu não posso usar, mas usou aí a Fá, né? Vocês sabem o final, termina com A também, e matou essa jovem que tinha toda uma vida pela frente, né, pessoal? Coloque aqui nos comentários a sua opinião, o que você acha deste caso que aconteceu. Vai deixando o like no vídeo, compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas. E é isso, pessoal. Fica aí a reflexão em que ponto o ser humano chegou, né? E a tendência é só piorar, infelizmente, né, pessoal? A gente vê que o mundo parece que ele só está piorando, o ser humano perdendo o amor ao próximo, amor a si próprio, né? Muitas pessoas perdendo a vida também por conta de relacionamentos, brigas, entre outros casos, né?
Fica aí essa reflexão. Pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou ficando por aqui, um forte abraço, espero você no próximo vídeo.